Eu amava como amava algum cantor de qualquer clichê, de cabaré, de lua e flor. Eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nossos encontros pela manhã. Geralmente eu entro entre 5 da manhã e 10 da manhã. Passando disso a gente não entra não. Estamos ao vivo com você no WhatsApp, no YouTube e no Facebook. Então você em nossas redes, né, também no Instagram, você em nossas redes, pode colocar o like, comentar, fique à vontade, compartilhe se você concorda comigo. Mas a gente entra hoje falando, primeiro que o nosso vídeo Jesus Cristo, um vídeo meu sobre Jesus, foi bloqueado lá no YouTube dizendo que contém conteúdo violento. E não tem nada demais no vídeo, a música cantada pelo meu amigo Márcio Queiroz, mas fazer o que, né? E olhando ainda para as redes sociais, de forma geral, eu fiquei encantado quando alguém falou que o Elon Musk vai comprar a Globo. Primeiro que ele não pode comprar a Globo. Mas ele tem dinheiro para isso, pode até ter. Mas não é permitido no Brasil, lei brasileira não permite isso, que um estrangeiro tenha mais de 30% da empresa de comunicação pública. Então, Elon Musk vai ficar só na vontade, pelo menos por enquanto. A Globo faz parte de um consórcio chamado My Life, se estiver errado, o Globo não me processa, mas é um consórcio, né, que a nível internacional, etc e tal, mas a nível de Brasil, ela tem majoritariamente que ser de 70% brasileiros, então, de acionistas, de participantes, né, de donos. Então, você pode ficar triste que Elon Musk não vai comprar a Globo. Pode ficar triste, pode chorar, mas você não é patriota? Então, sendo patriota, você tem que ficar feliz, porque é mais um patrimônio brasileiro. É brasileiro, filho rico! Olha que coisa boa. Também falando aí de brasileiro rico, o maquiador da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ele fechou a empresa dele, a loja dele, quando ele fez o perfume do ex-presidente, né, com cheiro de capim. Infelizmente, alguém deu golpe nele e ele vai ser obrigado a fechar a loja, ou seja, o perfume do presidente encalhou ou vendeu mais o paralelo, o Chopin ou o paraguaio, do que o perfume oficial. Então eles estão indignados, né? Então tão tristes, falando, infelizmente. E ainda olhando para o domingo passado, e a gente vai olhar isso novamente, um dos pedidos do ex-presidente é a anistia. Falando para esquecer o que foi, o que deixou. Engraçado, ele pede para esquecer, mas ele não esquece, né? Ele fala aí que foi fraudada as eleições, fala isso, fala aquilo, e ainda olhando mais um pouquinho para esse monte de notícia, Carla Zambelli, a espanhola, pode receber duas coisas. Primeiro, a prisão, e segundo, a cassação, ou as duas coisas em ordem contrária. Porque a PGR permitiu, apresentou queixa-crime contra ela. Então, a Carla Zambelli, a bolsonarista que é excluída pelo Bolsonaro, vai receber aquilo que ela cassou. Ela foi até o RAC de Araraquara, o Walter de Gazi, ou Walter de Gazi, depende muito da pronúncia e da leitura, para poder fraudar as eleições, para criar um mandato fake da prisão de Alexandre de Moraes, a mando do presidente, de acordo com o Walter de Gazi, que tem isso aí na rede social, só você pesquisar, e ele fala que tudo que ele fez foi a mando de Carla Zambelli e de Jair Messias Bolsonaro. E falando em Carla Zambelli, falando nessas coisas, informa aos senhores, aqui uma notinha, que a obra da minha rua está acontecendo. Hoje, pela manhã, hoje eu tive compromisso cedo, não deu para gravar com vocês, nem para deixar mensagem para vocês aqui. Nós colocamos já para vocês aí depois. Fizeram já o meio-fio, coisa boa, né? Já estão trabalhando aqui na rua, a obra da prefeitura, então se entende que é a prefeitura que está fazendo. Mas olhando para cá, olhando para lá,
Vamos nós para o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é João capítulo 12, versículo 44 ao 50. Ainda mergulhando na questão de Ogum ou São Jorge, a gente primeiro escreve todo ano um artigo, fala sobre isso. Hoje, pela manhã, um cidadão me parou para não, mas Ogum e São Jorge são as mesmas pessoas. Ainda tem gente que não sabe a diferença entre um e o outro. Por que eu falo isso? Porque o Evangelho de hoje, Jesus traz para nós sobre a importância de crer nele, né? E crer naquele que o enviou. Ou seja, Jesus é o Deus da vida, é o Filho de Deus e é Deus. E Deus envia o seu Filho até nós. E ele deixa bem claro que ele, Jesus de Nazaré, veio ao mundo para que o mundo tenha a luz. Luz também pode ser dito conhecimento. Ou seja, e para aquele que crê em Jesus, não fique nas trevas. Não é crer num Jesus que prega o preconceito religioso, prega o preconceito de raça, de cor, mas um Jesus que nos ilumina para saber dialogar. Jesus deixa bem claro no Evangelho de hoje que nós precisamos entender quem nós somos. E ele deixa bem claro que eu não julgo, pois não vim para condenar o mundo. Ou seja, quem é você então para dizer que esse ou aquele santo é do diabo ou é do capeta? Quem somos nós para dizer quem vai ou não vai se salvar? Jesus coloca a condição aqui que para poder se salvar é não rejeitá-lo, né? A gente lembra claramente que no contexto bíblico, teológico, o bom ladrão Dimas, na hora do sofrimento, não era seguidor de Jesus, consegue a salvação. Ou seja, ele aceita as palavras de Jesus. Então, Jesus, ele deixa bem claro para nós aqui hoje que ele quer que nós o sigamos, não apenas por comodismo, não apenas para obter vantagem, não para eleger esse ou aquele candidato, não para conseguir aquele voto, mas para testemunhar a boa nova do reino. A pergunta principal de hoje é que nós devemos compreender que nós não somos Jesus e nem temos autoridade, não importa se é papa, se é bispo, se é padre, né, ou se é diácono. Nós não somos autoridades para dizer esse vai para o inferno e aquele vai para o céu. Esse está certo e aquele está errado. O julgamento, o Evangelho de João, nesse capítulo 12, 44 ao 50, traz para nós uma reflexão objetiva. Se nós temos autoridade para acolher, né? E aí Jesus já é bem claro hoje que ele é a porta. O Evangelho de ontem, quando ele diz que ele é a porta das ovelhas, o Evangelho de ontem que nós lemos e nós às vezes esquecemos dele, João 10, 22 a 30. E nós devemos, como Jesus, apresentar-se como a porta de inclusão. Não vamos demonizar aquilo que não compreendemos. Não vamos dizer que isso ou aquilo é sagrado e aquilo é profano. Cada um viva a sua fé. Eu sigo Jesus e você. Cada um siga de acordo com a sua consciência, mas lembrando que a conversão é algo necessário no dia a dia. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato. Eu amava como jamais poderia, se soubesse como te contar.